Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima e retorno com as nossas aulas, só que agora na forma remota, para que a gente possa dar continuidade àquilo que nós iniciamos na época em que estávamos presencialmente, tá? Hoje eu vou continuar uma aula que nós tivemos lá no comecinho do ano, certo? Uma aula sobre a Proclamação da República e seus desdobramentos. Só que eu vou fazer uma aula bem suave, bem tranquila, de maneira que eu possibilite a vocês assim, um retorno às atividades e às rotinas de estudo, né? Sem maiores traumas, tá? Então nós vamos fazer isso, certo? Vamos estudar. Peço que vocês prestem bastante atenção e depois comentem, tirem dúvidas, perguntem, tá ok? Então a gente vai dar início, certo? E o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é esse aqui. Republicanismo, tá? Deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Vermelhinho é melhor. Vamos lá então. Republicanismo. O que vem a ser o republicanismo? É a ideologia a qual uma nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através de eleições. Tá? Nesse caso, quando nós falamos de república, nós falamos de um regime de governo, certo? Então, no Brasil, até o ano de 1889, 15 de novembro de 1889, nós tínhamos qual regime de governo? Uma monarquia. O que vai acontecer agora? Nós estamos estudando o fim da monarquia e o início da república. O que vem a ser esse republicanismo ou a república? É uma outra forma de governo. Quais são suas características? A gente pode observar que uma delas descrita aqui é que a mudança do líder, né, do chefe de Estado, não se dá pela hereditariedade, como acontecia na monarquia. No caso das monarquias, nós podemos observar que, como regra, você tem lá o rei, né, o rei tem seus descendentes, né, o príncipe. Quando o rei não pode mais assumir o poder ou morre, né, o príncipe assume. Né? Então, a mudança aí se dá pela hereditariedade. No caso da república, você vai ter qual método? Né? É o método da eleição. Certo? Então, você vai ter pessoas, indivíduos que vão votar e escolher o seu representante. No caso do Brasil, vai ser uma república presidencialista, né? Onde você vai ter lá o presidente da república, o chefe de Estado, escolhido pelo voto. Ok? Muito bem. Vamos lá para o próximo. Quais são os fatores que contribuíram para a crise da monarquia e o advento da república? Quando eu digo fatores, eu quero dizer o quê? Quero dizer as causas que contribuíram para a crise da monarquia e o advento da república, certo? Então vamos fazer essa discussão agora. O governo de Dom Pedro II, que era o imperador na época, né, passava por uma grande crise, com muitos desgastes nas relações entre o Estado e as suas bases de apoio. Quando a gente pensa aqui nas relações entre o Estado, de que Estado eu estou falando, professor? Do Estado monárquico, né, governado por Dom Pedro II. Né? Esse Estado tem suas bases de apoio. No caso do Estado monárquico brasileiro, nós podemos destacar logo aqui, ó, uma base que era a igreja, a outra base que eram os militares e a outra base que era dos fazendeiros, tá? Então esses grupos historicamente apoiaram a monarquia brasileira, mas em um dado momento esse apoio foi sendo retirado, né? Houve um desgaste nessa relação e esses grupos deixaram de apoiar. O certo é que, à medida que esses grupos deixam de apoiar, essas bases que sustentam a monarquia vão se deteriorando, permitindo que esse modelo caia, que ele se desgaste de tal maneira que não é mais possível de ser sustentado. Qual seria a solução? A substituição. Por qual regime, professor? Pelo regime republicano, por uma república, tá? Vamos ver aqui alguns pontos que contribuem para esse processo. Primeiro, oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo. Já nesse período, nós vamos ter muitas pessoas, né, lutando
pelo fim da escravidão, certo? Abolicionistas, diversos estratos sociais, tá? Fazendo aí todo o esforço para terminar a escravidão. E o governo imperial brasileiro, o governo monárquico, sempre foi muito associado à escravidão, até porque a sua base de sustentação econômica era a escravidão. Então, nesse caso, quando você forma um movimento político capaz de pressionar o governo, fazer oposição a esse governo, por conta da pauta da escravidão, né, na verdade, na luta pelo fim da escravidão, isso vai desgastando o governo também, né, desgastando a imagem do Dom Pedro II, desgastando a imagem da monarquia. Um outro elemento que a gente destaca são os conflitos entre o imperador e a igreja. Então vejam bem, durante muito tempo a Igreja Católica ela esteve aqui no Brasil sob o poder do Império Brasileiro, sob o poder da monarquia, tá? Então essa relação ela se manteve até por volta de 1860, né, quando o imperador, né, usando aí o chamado beneplácito, vai recusar uma medida do Papa, né, o Papa Pio, no caso aqui o Pio IX, né, que pela bula papal, pelo documento papal, vai impedir que os membros da igreja participem da maçonaria. Né? A maçonaria era muito presente no Brasil, né? Grande parte das elites faziam parte dessa congregação, inclusive religiosos. Né? O imperador, no caso aí, o Dom Pedro II, não vai aceitar essa medida do Papa, né? E a boa parte da igreja ela tinha isso como sendo algo já normal pela própria tradição da relação entre o Estado e a igreja aqui no Brasil. Mas você vai ter dois bispos, né, que vão se recusar, né, a aceitar a determinação do imperador e a seguir, no caso, a determinação do Papa. Por conta disso, o imperador vai puni-los, né, e isso gera uma reação contrária, né, que a própria igreja vai aí perceber o desgaste e taxar o imperador de autoritário, né. Isso cria aí uma das questões que a gente chama de questão religiosa, né? Como sendo aí um ponto de atrito, de desgaste entre uma base de apoio e o imperador. O segundo ponto é esse bem aqui, que a gente chama de questão militar. Alguns militares não concordavam com o governo de Dom Pedro II. Por quê? Né? Durante muito tempo, os militares eles tiveram aí uma posição não tão favorável, né, por conta da própria visão do Estado brasileiro, né, do Estado monárquico brasileiro. Né? Então, colocava o exército numa condição mais em algumas situações, né, para atender as demandas dos fazendeiros, né, para atender as demandas aí das elites, sem aquele interesse nacional que a gente observa nas repúblicas, né? Que o Estado, no caso aí, tem o Exército, e o Exército ele protege a nação e tem uma visão diferenciada. Nesse caso, né, o Exército passaria a ter um protagonismo maior em regimes republicanos. Tá? Quando o Exército brasileiro participa da Guerra do Paraguai e entra em contato com países republicanos, observa exatamente isso, né, que lá o exército tem uma posição mais central, né? Coisa que aqui não existia. E isso faz com que o governo monárquico, né? Aliás, com que o exército comece a pressionar o governo para que ele adote mudanças e reformule o exército, faça com que esse exército tenha mais protagonismo, e isso gera esse desgaste, gera esse atrito, né? Entre agora o exército e o imperador. Tá? Então, esse tipo de relação também vai se desgastando. As exigências do exército vão se tornar cada vez maiores e o governo nem sempre vai estar ali pronto para atender. Né? E isso faz com que os militares passem a se opor, né? Inclusive alguns militares a entender que a solução para eles seria uma outra forma política, que no caso não a monarquia, e sim a república. Né? E por último, nós temos também a abolição da escravatura, que desagradou os grandes fazendeiros e proprietários de escravos. Por que houve esse
esse desgaste em relação aos fazendeiros, né? Porque os proprietários de escravos, né, e fazendeiros aí que tinham escravos, eles não foram indenizados, né? A maioria deles queriam uma indenização pelo fato de a abolição ter sido decretada pelo governo. Então, como eles viam aí seus escravos como investimento, né, como propriedades, então à medida que o Estado diz agora que eles precisam libertar esses escravos, eles exigiam do governo monárquico uma indenização, e essa indenização ela não existiu, certo? Então, essa base de apoio também vai deixar de apoiar a monarquia. Tá? Ok? Então vamos lá. Pegando aqui uma citação do Boris Fausto. O fim do regime monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Né? Como nós observamos, tem tanto a questão religiosa, militar, abolição, republicanismo, tá? Não são idênticos, mas a conjunção de todos eles ajuda a entender como a monarquia ela se desgastou e no lugar da monarquia aí um desejo de um regime republicano. Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar. O exército, né, como nós já vimos ali, né, e um setor expressivo da burguesia cafeira de São Paulo, né, também identificada aí com o federalismo, né, buscava autonomia e queria uma modernização da economia, né, passava a ver o regime monárquico como algo atrasado. Né? Então, tanto o exército como as elites de São Paulo não veem mais o regime monárquico como um regime capaz de atender as demandas que eles teriam naquele período. Né? Então, a alternativa que nos resta é buscar uma outra forma política capaz de fazer aí essa mudança, essa modernização que esses grupos tanto ansiavam. Nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 1889, a tropa sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca marchou para o Ministério da Guerra, onde se encontrou com líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada. Então, em função dessa série de atritos, né, a crise já estava praticamente generalizada. Coube aos militares tomar a frente desse processo e derrubar a monarquia, né? No caso aí, o Marechal Deodoro da Fonseca. Qual é a data aí que a gente vai destacar? 15 de novembro de 1889, que até hoje é feriado nacional. O que significa essa data? Significa a chamada Proclamação da República, né? Então, os militares chefiados por Deodoro da Fonseca vão até o gabinete da monarquia, depõem esse gabinete, né? Os monarquistas aí perdem o poder e no outro dia o Brasil já pode ser considerado uma república, né? Reparei que está uma situação muito interessante que sempre se coloca da pouca participação popular, né? Então quero destacar para vocês que apesar de haver sim pessoas não diretamente ligadas à alta parte da sociedade brasileira, as pessoas mais instruídas, mas pessoas comuns também que entendiam e participavam, a gente vai observar que esse movimento é muito verticalizado, ou seja, ele tem mais pessoas da elite, uma classe de militares, civis que são mais instruídos, que são funcionários públicos ou que são pessoas ali intelectualizadas a participar desse processo do que o povão em si. Né? Isso não quer dizer que o povo não existe, né? Mas em alguns casos da nossa história a gente vai perceber isso, na presença mais de determinados setores do que de outros. Okay? E no caso da República, isso é muito característico. Né? Então, há essa mudança, essa transição, mas que no final, né, a gente percebe que ele é um movimento que é comandado pelas elites e não pelo povo. Né? Então, é uma república que vai atender a qual segmento, a quais segmentos? Esses segmentos aí que estão diretamente envolvidos. Né? Isso deixa a desejar no sentido da participação popular, né? Que tanto a gente cobra quando pensa na república, uma vez que a república é o quê? É o governo voltado para o povo, para o público. Né? Enfim, né, são as contradições desses processos históricos, ok?
E aqui eu deixo uma atividade para a gente poder colocar em prática o que a gente aprendeu. A respeito da proclamação da República e da celebração que acontece anualmente no dia 15 de novembro, selecione a alternativa incorreta, ou seja, você vai buscar aqui qual das alternativas é incorreta e depois vai o que? Justificar. Então não basta só você marcar, não. Você vai marcar e vai dizer por que marcou, certo? Eu vou deixar essa aula aqui no canal do YouTube. Você vai lá, comenta, responde lá e lá mesmo eu também vou comentar com vocês, tá bom? Pra gente não estar enchendo muito o grupo do WhatsApp. Então eu vou dar essa alternativa para vocês. Vou colocar essa aula no canal. Vocês podem responder por lá, comentar direitinho que a gente vai fazer discussão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.